Olá, como estão? Tudo bem com vocês? Professor Wagner Oliveira, hoje numa aula de ciências do ensino fundamental, onde nós vamos estudar sobre a água nos seres vivos e também na Terra. Então aqui o nosso objeto aqui do conhecimento, misturas homogêneas, heterogêneas, separação de materiais, materiais sintéticos, transformações químicas, tudo isso envolvendo aqui este assunto da água, certo? Hoje mesmo a gente vai mais trabalhar a questão da água nos seres vivos e também no planeta Terra. Então, água nos seres vivos e na Terra. Veja bem. Acredita-se que os primeiros seres vivos surgiram na água. Com o passar do tempo, originaram-se outras formas de vida capazes de sobreviver em ambientes terrestres. A água, entretanto, continua sendo o habitat de muitos organismos, como as algas e os peixes, né? Sem água no estado líquido, não seria possível a existência de vida tal como a conhecemos. Isso é verdade. Então, a água e os seres vivos, ainda podemos abranger o seguinte: grande parte do corpo dos seres vivos é composta de água. Os seres humanos, por exemplo, eles têm 75% do organismo constituído de água. Um peixe aproximadamente tem 67, 65, 67. Em muitas frutas, entretanto, a quantidade também é significativa, como a maçã, cuja composição é de 80% de água, ou seja, é muita água, né, numa maçã. Então temos aqui as observações: ser humano aproximadamente 75%, a maçã cerca de 80%, né, nas sementes 10%, a água viva, olha, a composição dela é praticamente água, 98%, ó. Peixe 67%, caracol 85%. Então isso aqui já para a gente tirar assim uma conclusão: a água é de suma importância para que haja vida na Terra. Então valorizemos a nossa água, né? A água e os seres vivos. Além de compor os organismos, a água ela é necessária para mantê-los vivos. Além de compor, ou seja, além de fazer parte, né, do corpo, né, da formação desses organismos, ela é necessária também para mantê-los vivos. Nas plantas, por exemplo, ela é fundamental no processo de absorção dos sais minerais do solo. Já em alguns animais, ela auxilia no controle da temperatura corporal. A água é vital para os seres vivos, ou seja, é uma questão de vida, né? A água é vital. Quando o organismo perde mais água do que consegue repor, ocorre desidratação. Isso acontece muito, né, com as crianças, né? Importante que a gente tome bastante água para não ficar desidratado. Nos seres humanos, a desidratação representa uma das principais causas de mortalidade infantil. Então, cuidemos dessa parte. Nós temos aqui também, né, que a água é uma substância essencial para que o nosso corpo funcione adequadamente. E ela está presente, vamos ver aqui, no sangue, realizando o transporte de substâncias, nutrientes, gases e excretas. No suor, auxiliando o controle de temperatura corporal. Na lágrima, lubrificando e protegendo os olhos. Nos processos digestórios, auxiliando a digestão dos alimentos. Em todas as reações químicas que ocorrem em nosso corpo, como também auxilia na eliminação de substâncias tóxicas do organismo. Como a água é importante, né? Muito importante. Algumas funções da água no corpo, né? Temos aí, em média, uma pessoa pode ficar de 3 a 5 dias sem água, né? Em média, uma pessoa pode ficar de 3 a 5 dias sem água. Essa aqui já falamos, cerca de 70% do corpo é composto por água. E aqui as funções da água no seu corpo: ela regula a temperatura do corpo, lubrifica as juntas, reduz a pressão dos rins e fígado, tirando os produtos que sobram, ajuda. Então assim, essa parte aqui já dá uma chamada para que nós realmente tomemos bastante água, né?
Ajuda a dissolver os minerais e outros nutrientes para fazê-los acessíveis ao corpo. Evita que as membranas mucosas sequem, né, os olhos, boca, nariz. Protege órgãos e tecidos. Ajuda a prevenir a constipação. Carrega os nutrientes e oxigena as células. Então veja bem como nós precisamos realmente, né, estar atento a essa questão da água. Muito importante. A água no planeta, como é que ela está distribuída, né? Da água existente no nosso planeta, 2,5% dessa água no planeta ela é doce. 97,5% água salgada. Onde é que elas estão? Nos oceanos e mares. Então olha aí, ó, 2% água doce e 97,5% água salgada. Então a água ela está presente nos mares e nos oceanos, rios, em lagos e lagoas, nas geleiras, no solo, em pequenas gotas suspensa no ar e também nos seres vivos. Entretanto, a maior parte da água presente na Terra ela é salgada e, portanto, imprópria para o consumo. Quem já foi tomar banho de praia sabe muito bem que a gente não toma aquela água do mar, né? Se você tomar banho num rio e de repente resolve tomar um golinho de água, aquela água não é salgada, mas se você vai à praia, né? Então o consumo de muitos animais, inclusive dos seres humanos. Então a água salgada, que é a maioria, ela é imprópria para o consumo de muitos animais, inclusive dos seres humanos, né? A gente não bebe água salgada. Vamos ver aqui o que é a hidrosfera, né? Como é que está organizado essa hidrosfera no planeta, ó. É o conjunto formado por toda a água existente no planeta. O que é isso? Hidrosfera. Incluindo a que compõe os seres vivos, recebe o nome de hidrosfera. Podemos classificar as águas da hidrosfera em oceânicas, são 3, né? Atmosféricas ou continentais. As águas oceânicas, né, são as mais abundantes da hidrosfera e estão localizadas nos mares e nos oceanos. Essas águas são salgadas por conterem muitos sais minerais dissolvidos. Temos aqui então este mapa, né, onde ele nos mostra aqui de modo geral os grandes oceanos, onde estão as águas oceânicas, né, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, né, e aqui o Oceano Glacial Ártico. Então todo esse ambiente aqui que está, essa quasulada, são as águas dos oceanos. E o sal presente em maior quantidade nas águas oceânicas é o cloreto de sódio, principal constituinte do sal de cozinha. Então tá aí, né, o sal que nós usamos para colocar nos alimentos. E tá aqui um mapazinho mental organizando aqui, né, a hidrosfera, a divisão dela, né? Águas retidas em seres vivos, águas oceânicas, águas atmosféricas e águas continentais. Vamos ver agora essas outras aqui, né? Atmosférica e continental. Bom, as águas atmosféricas encontram-se na forma de vapor d'água, de gotículas de água líquida que constituem as nuvens e os nevoeiros, ou água solidificada, que compõem cristais de gelo também encontrados nas nuvens. Então encontram-se na forma de vapor d'água, né, de gotículas de água líquida que constituem as nuvens e os nevoeiros, né? Ou também água solidificada que compõe cristais de gelo também encontrados em nuvens. Já as águas continentais, elas estão em rios, lagos, geleiras ou são subterrâneas. De modo geral, as águas continentais contêm menor quantidade de sais minerais dissolvidos que as águas oceânicas. Por esse motivo, são chamadas de água doce, né? E temos aqui então o exemplo dessas águas continentais e oceânicas na Terra. Temos aqui o rio, ó, nessa partezinha aqui, assim. Temos o mar, que é onde a água do rio vai para o mar, né? E nós temos aqui as águas subterrâneas, né, que estão aqui nesses famosos lençóis d'água, enfim. Bom, sobre o uso da água, observe algumas informações bem interessantes. Claro que tem muito mais, né, informações além dessas. Por exemplo, o uso da água no mundo. Veja como se dá o uso da água nos diferentes setores: agropecuária, indústria e residência. Ó, agropecuária, olha aí, ó. Olha aí como ela detém 70% da água, né?
consumo de água aqui, né? Já as indústrias, 19%, e as residências, 11%. As plantas, ó, para regar as plantas com um tempo de 10 minutos com mangueira, a pessoa chega a gastar 186 litros de água. Um banho de chuveiro de 15 minutos, a pessoa gasta em média 135 litros de água. Então, numa casa tendo 7 pessoas, faça a conta aí, né? Escovar os dentes por 5 minutos com a torneira aberta, a pessoa gasta 12 litros de água. É claro que quem vai escovar os dentes não precisa manter a torneira aberta. E o consumo doméstico de água, veja bem, lavar a louça 15 minutos, por 15 minutos, a pessoa gasta em média 117 litros de água. Então veja bem, o consumo ele é muito, né, muito intenso dessa água. Bom, vamos ver aqui agora uma questãozinha para ver aqui o que a gente aprendeu. Durante muitos anos a falta de água potável era apenas uma questão ambiental. Hoje muitos já consideram como o petróleo do século XXI. Isso é verdade. Hoje nós compramos água mineral, água adicionada de sais, enfim, né? Então assinale a alternativa que justifica essa afirmação. A cada ano a água se torna mais escassa e mais cara, tal como o petróleo. Parece interessante, né? A grande quantidade de poluentes na água deixa a sua aparência escura como o petróleo. Não se trata disso, né? Provavelmente nos próximos anos a água não mais deverá ser encontrada nos países produtores de petróleo. Provavelmente sim, né? Provavelmente nos próximos anos a água só será encontrada nos países que hoje são produtores de petróleo. Bom, então aqui tem uma negação e afirmação. Mas como ele está falando, né, no petróleo do século XXI, né, que é caro, né, é um recurso que não é tão comum, ele está se referindo então aqui, que a água vai entrar também nessa mesma vertente. A cada ano a água se torna mais escassa e mais cara, tal como o petróleo. Isso aqui é fato, né? Então essa aqui será a nossa afirmativa aqui, a nossa alternativa correta. Vai analisar direitinho que essa aqui se enquadra bem nesse contexto. Afinal, a água realmente está muito cara, né? A Terra é um planeta vivo caracterizado por diversos ambientes que dão sustentação à vida, que não recebe o conjunto de todas as águas, olha aí, rios, lagos, mares, oceanos que cobrem a maior parte do nosso planeta. Para um pouquinho o vídeo, pensa um pouco, né? Já falamos sobre isso nessa videoaula. Bom, então você já descobriu que é a hidrosfera, né? Exatamente. A hidrosfera é o conjunto de todas as águas, rios, lagos, mares e oceanos que cobrem a maior parte do nosso planeta. E agora, o último exercício para a gente finalizar. Sabemos que a água no organismo dos seres vivos desempenha múltiplas funções. Isso nós já vimos também nessa videoaula. No corpo humano, ela ajuda a prevenir doenças e contribui para o nosso bem-estar. Em média, poderíamos dizer que a água no corpo de um homem adulto equivale a aproximadamente que quantidade de sua massa corporal? 50, 25, 10 ou 70%? Para o vídeo e tenta ver aí se você lembra dessa informação. Ok, então já sabemos então que em média, né, em uma pessoa adulta tem aproximadamente 70% de água. Então desde já eu quero assim agradecer a sua participação, que você possa intensificar mais seus estudos, tá bom? Lendo livros sobre esse assunto, né? Lendo o livro da escola que você estuda, que eu sei que deve ter esse assunto, então se aprofunde mais, busque mais e vamos preservar, zelar a nossa água, né? Gastar realmente com responsabilidade. Um abraço a todos e até mais.